Imagina perder dois dos seus principais jogadores na data FIFA pela mesma lesão muscular. Será que não tem nada demais acontecendo no Flamengo para ter esse tanto de lesão? E o que acontece com você, atleta amador, quando sofre esse tipo de lesão e como evitar? Tudo isso a gente vai falar aqui no vídeo, onde a gente vai explicar sobre as lesões de Jorge Arrascaeta e o Gerson do Flamengo. E se você já ficou de fora de algum jogo importante, ou então da sua pelada semanal, faz o seguinte, coloque aqui nos comentários qual foi essa lesão e quanto tempo você demorou para voltar a jogar. E se você quer aprender a treinar e se ver longe de dores e lesões que atrapalham a sua pelada, você vai fazer o seguinte, clica nesse link aqui abaixo, vem falar comigo no WhatsApp, me explicar mais sobre suas dores e lesões, que eu vou te ajudar a resolver isso de uma vez por todas. Vamos entender então o que aconteceu com o craque Arrascaeta e o craque Gerson em suas respectivas seleções. Arrascaeta no Uruguai e Gerson no Brasil. Os dois atletas são tidos aí como titulares absolutos do Flamengo, que vem tendo um grande volume de jogos na temporada. Gerson, então, tem sido fundamental, inclusive no jogo do Brasil. Após a sua saída, o Brasil demorou a voltar a ter o domínio do meio campo ali, porque ele estava fazendo uma baita partida. Já Arrascaeta tem um histórico recente de lesões por pubalgia, que nós sabemos que cria aí um déficit de força e acaba perdendo bastante força muscular, que pode favorecer essas lesões musculares. Só que os dois atletas vêm tendo um altíssimo volume de jogos. É isso mesmo, essa temporada eles praticamente não foram substituídos, praticamente não ficaram de fora dos jogos, e o treinador Felipe Luiz considera os dois aí importantíssimos e titulares absolutos. No jogo do Brasil e Colômbia, o craque Gerson, por volta de mais ou menos 27 minutos de jogo, nesse lance aqui, ele dá um acelerar, ele faz um movimento de aceleração e quando ele faz o passe, ele sente então a fisgada na posterior esquerda, sendo substituído. O mesmo realizou exames na seleção brasileira, lá em Brasília, não foi constatada lesão grave, foi constatada apenas uma contratura, mas priorizando aí a saúde e o bem-estar do atleta no restante da temporada, o atleta então foi cortado e retornou ao Flamengo. Já Arrascaeta pediu para ser substituído por volta de mais ou menos 41 minutos do primeiro tempo do jogo do Uruguai contra a Argentina, queixando de dores então na posterior, porém da perna direita. A Federação Uruguaia não divulgou então qual foi o resultado da lesão do Arrascaeta, porém o mesmo foi cortado e já está de volta, assim como o Gerson, para fazer o tratamento no Flamengo. Ambos os atletas estão aí sendo muito bem acompanhados pelo Departamento Médico do Flamengo, que cá entre nós não precisa. Porém, tem algo de errado no nível do músculo. Você acompanha um pouquinho de futebol, você acompanha o Flamengo, sabe que as lesões estão sendo recorrentes lá na Gávea. Mesmo contando com atletas de altíssimo nível, as lesões têm ocorrido também em atletas experientes, acostumados ao alto nível de força, ao alto nível de solicitação esportiva, mas tem algo de errado lá no ninho do urubu e a gente vai falar mais sobre isso aqui nesse vídeo. E você pode estar perguntando, né? Mas, poxa, se os atletas profissionais sofrem com lesão, o que dirá de nós, que eu também sou atleta amador, o que dirá de nós, atletas amadores? Fica aqui que eu vou te explicar 4 principais pontos que podem favorecer o aparecimento de lesões musculares. Ponto 1. O alto volume de jogos e o tempo de recuperação inadequado. Todo mundo sabe que o calendário brasileiro de futebol profissional não é saudável. É isso mesmo, muitos jogos, estaduais longos, diversas competições, e o Flamengo então disputa quase todas as competições chegando na fase final, o que gera um acúmulo de jogos. Então, primeiro ponto, o calendário esportivo ele não favorece uma recuperação adequada para atletas nesse nível, o que favorece então a diminuição da recuperação, uma necessidade de ter uma recuperação mais longa, um tempo de recuperação mais longa. Esse calendário de jogos faz com que o nível de treinabilidade diminua e quando eu treino menos eu perco performance, me aproximando mais de lesão. E você, atleta amador, também pode estar passando por isso, que acontece quando você não treina entre uma pelada e outra, ou resolve então em uma semana fazer 2, 3 peladas sem ter um nível de treinabilidade adequado. Outro fator que favorece as lesões musculares é um desgaste acumulado. É isso mesmo, completando o primeiro ponto, o desgaste acumulado, que é isso? Jogos atrás de jogos, erro no controle de carga de treinamento, fazendo com que os atletas treinem bastante, ou então diminuição da exposição dos treinamentos no ginásio de musculação. É isso mesmo, treinamento de força vai ser a vacina, junto com sprints
para a menor probabilidade de lesões musculares. Já em caso de atletas que constantemente são convocados para suas seleções, alterações climáticas e alterações de fuso horário vão favorecer o surgimento de lesões. Por quê? Porque acaba alterando o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? De manhã a gente está mais ativo, de noite a gente dorme. Em viagens onde você tem troca de continente, onde você tem troca de fuso horário, isso acaba alterando esse ciclo, ou seja, na hora que era para almoçar e recuperar as energias, o atleta normalmente está sem fome. Na hora que era para dormir, o atleta está sem sono. Na hora que era para treinar, o atleta está cansado devido a essas alterações do ciclo circadiano. Você também, atleta amador, pode se expor ao maior risco de lesão se não controlar o sono. É isso mesmo. Às vezes a gente vai ter uma pelada no dia seguinte, na quinta-feira, e na quarta-feira a gente fica até meia-noite, 1 hora da manhã, acordado vendo o jogo. Isso significa menor tempo de sono, menor tempo de regeneração muscular e menor input neural, ou seja, o nosso cérebro manda um sinal elétrico para a musculatura de menor intensidade, acabando então por favorecer o surgimento de lesões. Quarto e último ponto que pode favorecer a lesão é justamente a falta de treinamento de força. Menos provável que isso tenha acontecido no futebol profissional, mas muito comum para nós atletas amadores. Via de regra, a gente não treina de maneira adequada, não treina de maneira que vai gerar transferência para o esporte. E isso é o carro-chefe para você então sofrer com dores, sofrer com lesões e ficar forte. Você, atleta amador, já sofreu com alguma lesão muscular que demorou a recuperar? Faz o seguinte, coloque aqui nos comentários qual foi a sua dor, qual foi a sua lesão, quanto tempo você demorou para recuperar e como você fez isso, ou se simplesmente você não fez nada e hoje está voltando aí a fazer o seu esporte. Dentro desse contexto, eu quero trazer para você dicas diretas para você poder então diminuir a chance de lesão e voltar a jogar. Primeiro, respeite o tempo da sua recuperação. Não vai fazer uma pelada se você tiver com uma dorzinha muscular. Ah, mas é só uma dorzinha. É essa dorzinha que pode agravar e virar uma grave lesão, que vai fazer com que você perca força, e vai fazer com que você fique muito tempo fora do seu esporte se você não tratar e não obedecer isso. Outra coisa que nós, atletas amadores, acabamos negligenciando: treine força. Faça seu treinamento de força para que você então tenha capacidade da sua musculatura suportar a demanda do jogo. É isso mesmo, não adianta você achar que tem 12, 13, 15 anos, você já está passando dos 25, já está passando dos 30 anos e devido a N fatores, como por exemplo, você está andando mais de carro, está jogando menos e também uma diminuição da taxa de testosterona, você acaba perdendo força. E se você não treinar de maneira específica, você pode sim sofrer com dores e lesões musculares. Cuide do sono e da hidratação. Esses dois critérios são muito negligenciados por nós atletas amadores. Muitas vezes trabalhamos o dia inteiro sem beber uma gota de água e vamos então fazer nosso futebol. Porém, a falta de hidratação ela vai influenciar na velocidade de contração muscular, o que pode então ser um fator para o surgimento de dores e lesões. Faça uma atividade preparatória antes do jogo. A gente fica muito tempo sentado, às vezes até muito tempo andando na nossa rotina de trabalho, mas quando chega ao jogo a gente precisa então preparar a nossa musculatura, preparar o nosso corpo de maneira progressiva para poder jogar com a menor chance de dores e lesões. E última dica, tenha uma rotina de treinos de mobilidade. A falta de mobilidade, ou seja, a rigidez articular, vai fazer com que a sua musculatura tenha que fazer mais força. Se ela faz mais força para fazer o movimento, ela acaba fadigando cedo e acaba aumentando a probabilidade de sofrer com dores e lesões. Lá dentro do meu programa Zero Lesões, você vai ter o meu acompanhamento e uma rotina de treinamentos individualizada e especializada para você poder, então, encerrar suas dores e voltar a fazer o seu esporte em alto. Clique no link da descrição, vem falar comigo no WhatsApp que eu vou te ajudar a resolver isso de uma vez por todas. Se o Gerson e o Arrascaeta, com toda a estrutura que tem disponível nos clubes e seleções, com todo o histórico que tem de treinamento, nível de força, se eles também sofrem lesão muscular, imagina nós, atletas amadores, o nosso alto risco de sofrer com isso. Se você quer evitar que isso seja um cenário recorrente na sua prática esportiva, você precisa então treinar força e treinar de maneira específica. Não adianta fazer treinamentos genéricos de musculação, como cadeira extensora, mesa flexora, porque isso não gera transferência para o seu esporte. As lesões musculares, elas são evitáveis sim, desde que você faça um treinamento específico, individualizado, levando em conta toda a sua individualidade e a necessidade do seu esporte. Curtiu esse conteúdo?
deixe seu like, se inscreve no meu canal e compartilhe com aquele seu amigo peladeiro que vive se lesionando. E se você quer sair do ciclo de dor e lesão e quer voltar a jogar em alto nível, clique no link da descrição, vem falar comigo no WhatsApp ou então escreve "eu quero" aqui nos comentários que eu vou te chamar para a gente poder então entender qual que é a sua necessidade e te apresentar como funciona o meu programa Zero Lesões. Fique ligado porque semanalmente a gente vai colocar conteúdo aqui no canal. Então, mais uma vez, se inscreve, compartilha e vem fazer parte do time que joga sem dores, sem lesões. Valeu, forte abraço, fui!